A figura do Papa, como líder da Igreja Católica Romana, transcende a esfera religiosa, exercendo considerável influência política ao longo da história e até os dias atuais. Essa atuação política, embora envolva questões globais como as alterações do clima, direitos humanos, imigração, etc., frequentemente levanta questionamentos sobre a verdadeira intenção do Vaticano em seus diálogos com os líderes mundiais. Essa relação entre a Igreja Católica e o poder político, o Estado, remonta à queda do Império Romano Ocidental, no século V, quando as 10 tribos bárbaras invadiram o território romano. A transferência da capital imperial para Constantinopla deixou a cidade de Roma vulnerável e em desordem, e nesse cenário de caos, o bispo de Roma emergiu como uma autoridade central para restaurar a ordem na região onde hoje chamamos de Europa. As nações desprovidas de governantes fortes apelaram então para que o bispo liderasse, fato esse que veio a consolidar a supremacia papal durante a Idade Média. Esse período, conhecido como o tempo de supremacia papal, durou até 1798, quando Napoleão Bonaparte ordenou a prisão do Papa Pio VI, um marco que simbolizou a interrupção temporária do poder político do papado. Porque a Revolução Francesa destruiu igrejas, executou sacerdotes, mas viram que o maior deles estava lá em Roma, sentado no trono. Contudo, em 1929, com o Tratado de Latrão, o Vaticano voltou a ser reconhecido como um Estado soberano, permitindo ao papado retomar sua influência global. Desde então, sua interação com os líderes políticos só tem intensificado. Nos últimos anos, as questões do clima têm sido uma das principais bandeiras defendidas pelo Vaticano. Por meio da encíclica Laudato Si, Louvado Seja, publicada em 2015, o Papa Francisco defende a proteção do meio ambiente como uma responsabilidade moral de todos, de cada indivíduo do planeta. Em meio a reflexões sobre a degradação ambiental, ele propõe soluções práticas que incluem mudanças no estilo de vida, um equilíbrio na relação de produção e consumo, isso é, na venda e na compra, e o mais importante, a adoção de um dia de descanso semanal para todos e para o planeta Terra, que é o domingo. Embora a preocupação com o meio ambiente pareça legítima, alguns cristãos não católicos enxergam a proposta do descanso dominical como parte de uma agenda mais ampla e controversa. A promoção desse dia específico como uma solução global levanta suspeitas sobre um possível retorno à imposição de dogmas católicos em escala mundial, o que ecoa a práticas do período medieval, e isso não é nada bom. Para esses cristãos, a insistência do Vaticano em propor o domingo como um dia universal de descanso semanal não é apenas uma questão ecológica. Trata-se de uma tentativa de reafirmar a autoridade papal sobre questões espirituais e civis, misturando Igreja e Estado. Essa proposta, ao ser debatida nos fóruns globais e também nos congressos dos países, e endossada por líderes políticos, sugere um avanço em direção a uma nova forma de supremacia papal, desta vez disfarçada de preocupação com o meio ambiente. Por que o Papa, uma autoridade religiosa, assume um papel tão ativo na política mundial? Alguns interpretam isso como um desejo de centralizar novamente o poder, influenciando governos e sociedades a adotar medidas que, no fundo, reforçam a autoridade do Vaticano. Outros veem como uma estratégia para atrair o apoio global e unir religiões e nações sob uma causa comum, abrindo caminho para o ecumenismo liderado pela Igreja Católica. Agora, o relacionamento do Papa com as nações é uma continuação de séculos de interação entre Roma e os poderes políticos do mundo.
No entanto, é necessário discernimento para avaliar as intenções, especialmente quando propostas aparentemente inocentes, como a do descanso dominical, têm implicações profundas, tanto para a liberdade religiosa quanto para o futuro das relações igreja-estado. Uma vez que a própria igreja é um estado, o Vaticano é um estado e também, ao mesmo tempo, a sede da Igreja Católica. Então, é uma religião que ama estar unida com o Estado, mas tão unida a ponto de criarem o próprio Estado. Quando nós olhamos para a Bíblia, no livro de Apocalipse, vemos que Babilônia, a Grande, a mãe das rameiras, ela é uma mulher que está sentada numa montanha. Ela está sentada numa besta e ela está assentada também sobre os reis da terra. E como uma mulher simboliza a igreja, então estamos falando de uma religião e montanha, besta e reis simbolizam Estado, um país, uma nação politicamente organizada. Então, trata-se de uma religião ou uma igreja que está assentada numa estrutura estatal, uma religião que é uma mistura de religião e Estado, igreja e Estado ao mesmo tempo. Uma mulher que usa o poder do Estado para validar e garantir o cumprimento de seus interesses, porque seus dogmas não possuem assim diz o Senhor, não tem fundamento bíblico. Então, a falta de fundamento nas Escrituras é suprida pelo poder coercitivo do Estado. Por isso, é uma igreja que esteve sempre ao lado do Estado, sempre envolvida com os reis da terra. Bem, então nós já vimos como se deu a origem do sistema papal, quando as 10 tribos bárbaras invadiram o território do Império Romano, e no caos que aquilo se transformou, e as pessoas imploraram para o bispo de Roma para que ele governasse sobre eles, e não somente sobre questões religiosas, mas também como uma autoridade civil. Agora, no final, João, no livro do Apocalipse, ele relata que haverá 10 reis que darão seu domínio para o poder, que é uma mistura de religião e Estado, igreja-Estado, e como temos visto, somente uma igreja está apta a ocupar essa posição. Somente uma se enquadra nesse lugar: a religião de Roma. A Bíblia fala que o poder de Roma vai levar os presidentes dos países a se juntarem a ele numa campanha mundial, num pacto global. Só que esse pacto está fundamentado no engano. Basicamente, com a adesão a esse projeto, os presidentes estarão automaticamente assinando a sentença de morte, porque, posicionando assim ao lado do poder de Roma, eles estarão, na realidade, se juntando a Satanás na batalha contra o Cordeiro, fazendo exatamente o que está escrito em Apocalipse 17, 12 a 14. E os 10 chifres que tu viste são os 10 reis que não receberam reino algum ainda, mas recebem poder como reis por 1 hora, com a besta. Estes têm uma só mente e darão o seu poder e força à besta. Estes guerrearão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, e os que estão com ele são chamados e escolhidos e fiéis. O projeto apresentado pelo poder que vem de Roma para salvar o planeta contra as supostas ameaças das alterações do clima, na verdade, trata-se de um projeto que afronta ao Criador, porque ele vai diretamente contra os mandamentos de Deus, e então, finalmente, a lei de Deus será invalidada neste planeta. Porque, assim como o povo pós-dilúvio quis construir uma torre para escapar de um possível dilúvio, não quiseram confiar em Deus, assim também esse pacto global, para tentar salvar o planeta de uma possível ameaça das alterações do clima, é um projeto que não tem aprovação de Deus. No começo, eles estão usando argumentos supostamente científicos, mas amanhã eles vão usar a religião e vão falar que as calamidades que estão caindo no planeta são juízos de Deus que estão a cair sobre a terra porque tem um pequeno povo que não está honrando o domingo. Exatamente o povo que está fazendo a coisa certa será acusado de ser o responsável pelas calamidades e desastres naturais que, na realidade,
estarão a cair na terra por causa deles, dos que se juntaram a esse pacto, porque fizeram de tudo para tentar salvar o planeta, menos guardar os mandamentos de Deus. Por isso, as assolações continuam a ocorrer e são cada vez mais frequentes e cada vez mais intensas por todo o planeta. Cidades populosas serão desoladas. No começo da vigência desse pacto global, que inclui como pressuposto principal o descanso dominical, quando Jesus ainda está no santuário celestial, será derramada a chuva serôdia e, através do poder do Espírito Santo, o povo de Deus sai para dar a última mensagem de advertência aos habitantes do planeta, o último convite divino, oferecendo as últimas gotas de graças à raça caída. E então, Jesus termina de julgar os nomes das pessoas que farão parte de seu reino. Acaba então a oportunidade de salvação. Todos os casos foram decididos, uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. As pragas, então, começam a cair sobre a terra. Na verdade, essas pragas são as 7 últimas pragas. Antes delas, as outras pragas já estarão a cair, porque os moradores da terra invalidaram a lei de Deus, quebraram o pacto eterno. Mas enquanto Jesus esteve no santuário a ministrar em favor dos seres humanos, os juízos de Deus caíram com uma mistura de misericórdia. O sangue propiciatório de Cristo tem livrado o pecador de receber a medida exata de sua culpa, diferente do tempo que segue após o fim da graça. Então, após o encerramento da porta da graça, as últimas e desastrosas pragas começam o seu trabalho de destruição da terra, sem mistura de misericórdia, e isso inclui o começo da obra de vingança de Deus, para retribuir aos moradores da terra o mal que eles têm feito ao povo escolhido e o resultado de abandonar a sua lei. E cai então a primeira praga, uma peste terrível causada por uma ferida dolorosa e fedida. As águas do mar se transformam em sangue e todos os animais marinhos são mortos. E depois dessas, as fontes e os rios também se transformam em sangue. E, embora não sejam universais, as pragas são os mais terríveis juízos de Deus que já foram derramados na terra. Segue então a próxima praga e o sol começa a abrasar os homens com intenso calor. Depois vem um terrível apagão, uma escuridão total no trono do Vaticano. E eles mordem a língua de dor por causa das feridas que eram fétidas e muito doloridas. Nesse tempo terrível de comoção, os homens vão desejar o abrigo acolhedor da misericórdia de Deus, mas não vão encontrar. O conforto, a segurança que eles desprezaram, desdenharam, e agora estão loucos, correndo, procurando onde encontrar um consolo para a sua alma. A Bíblia diz que será nesse tempo que Deus vai enviar um tempo de terrível fome e sede, mas não estamos falando de fome e sede de alimento e água, muito embora haverá muita fome e sede literais. Não haverá comida suficiente para alimentar a população da terra. Mas a fome e sede que Deus enviará nesse momento é pela palavra, pela segurança, uma breve promessa do tipo: estarei contigo, serei tua esperança, serei tua salvação. Essas promessas tão confortantes que hoje podemos ter a certeza de tê-las conosco, que muitos desprezam, amanhã eles vaguearão de mar a mar, até os confins da terra, procurando uma palavra de conforto, mas não a acharão. Que diferença entre o povo de Deus! Muito embora não estejam livres de sofrimentos, o povo de Deus tem a presença dos santos anjos, tem a firme promessa da confortante presença de Deus na vida deles. E muito embora estejam prestes a cair nas mãos dos homens maus, que estão enfurecidos contra os adventistas, guardadores do sábado, porque foi dito a eles que esses adventistas eram os responsáveis pelas calamidades que estavam a assolar o planeta, e parece que ninguém poderá livrá-los das mãos desses homens. E o povo de Deus estará a clamar por livramento dia e noite, e mesmo que pareça que Deus não está a ouvir suas preces,
Anjos poderosos estão ao seu redor, os protegendo de todo o mal. E então os homens, não aguentando de dor e vendo que o povo que guarda o sábado passou por todas as pragas ileso, cai em si e percebe que foi enganado, porque seus líderes espirituais disseram que os guardadores do sábado eram uma seita que estavam a desonrar o domingo de Deus, mas eles que guardaram o sábado estiveram o tempo todo sob a proteção de Jeová e não sofreram dano algum pelas pragas. Reconhecem que Deus os amou e caem de joelhos diante dos que antes estavam prontos para tirar-lhes a vida e confessam que eles estão certos. A turba enfurecida, formada por pessoas que estão totalmente desesperadas, apavoradas por verem que foram terrivelmente enganadas, avança contra seus líderes, seus pastores, que tanto estimaram com ódio mortal, e as armas que foram preparadas para serem usadas contra os guardadores do sábado são agora usadas contra os seus pastores, seus padres, seus gurus, influenciadores digitais e líderes espirituais. É exatamente na sexta praga também que os presidentes das nações vão descobrir que foram enganados. A Bíblia diz que eles ficarão furiosos contra esse poder que os enganou. Eles vão odiar esse poder religioso e o vão queimar com fogo. E os 10 chifres que viste sobre a besta, estes odiarão a rameira, e a deixarão assolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão com fogo. Apocalipse 17:16. Bem, acho que isso expressa perfeitamente o sentimento que eles terão por ela, o quanto eles estarão bravos com esse sistema político-religioso por terem sido enganados. As pessoas apavoradas, totalmente desesperadas, sem rumo, não sabem o que vai acontecer com elas, não sabem o que está para sobrevir, porque tantas calamidades já caíram sobre o planeta, tantas pragas, mas uma coisa é bem clara para eles. Eles sabem que estão terrivelmente perdidos. É impossível descrever o horror e desespero dos que desprezaram o convite divino, dos que pisaram a lei de Deus e zombaram de seus santos. Eles tinham a Bíblia, o livro pelo qual o homem é julgado, poderiam ter lido para poderem conferir se estavam no caminho certo ou não, mas preferiram ouvir seus pastores, seus líderes espirituais, os influenciadores digitais. E então, na noite mais escura da terra, no momento mais difícil para o povo de Deus, é aí que Deus se manifesta para livrar o seu povo. A grande obra do Evangelho não deverá encerrar-se com menor manifestação do poder de Deus do que a assinalou o seu início. As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã, no início do Evangelho, devem novamente cumprir-se na chuva serôdia, no final do mesmo. Eis aí os tempos do refrigério que o apóstolo Pedro esperava quando disse: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo. Atos 3, 19 e 20. Servos de Deus com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, irão de um lugar para outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada a advertência. Serão realizados prodígios, os doentes serão curados, e sinais e maravilhas seguirão aos crentes. Satanás também opera com prodígios de mentira, fazendo mesmo descer fogo do céu à vista dos homens. Assim, os habitantes da terra serão levados a decidir-se. A mensagem há de ser levada não tanto por argumentos, como pela convicção profunda do Espírito de Deus. Os argumentos foram apresentados, a semente foi semeada, e agora brotará e frutificará. As publicações distribuídas pelos missionários têm exercido sua influência. Todavia, muitos que ficaram impressionados foram impedidos de compreender completamente a verdade ou de lhe prestar obediência. Agora, os raios de luz penetram por toda a parte. A verdade é vista em sua clareza,
e os leais filhos de Deus cortam os liames que os têm retido. Laços de família, relações na igreja, são impotentes para os deter agora. A verdade é mais preciosa do que tudo mais. Apesar das forças arregimentadas contra a verdade, grande número se coloca ao lado do Senhor. O grande conflito, o último convite divino. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.